Agora sim. Muita luz a você, estamos ao vivo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Diego, esse é o projeto Luz Consciência. Estamos no episódio 15. Muito feliz, viu? Tiveram 14 episódios aí anteriores que foram muito legais e estamos chegando no episódio 15. E eu vou iniciar a live de hoje com uma frase do André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que eu vou ler aqui para vocês. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Essa frase é muito bonita. Eu tenho muita conexão com essa frase. Ela me remete coisas muito boas, assim, questões espirituais muito profundas. Vamos lá. Esse é um projeto 100% gratuito, online, com a intenção sincera de abordar os temas espirituais, sem julgamentos, sempre com liberdade e sempre trazendo pessoas interessantes, histórias inspiradoras e relatos que possam elevar a nossa consciência. Eu tenho certeza que hoje vai ser assim. PLC, episódio 15, você que está conosco aqui ao vivo, ou vai acompanhar depois essa gravação, receba a minha gratidão. Vou passar alguns recados rápidos aqui, bem curtinhos, e já vou chamar minha convidada de hoje, a Raete. Se você quiser me encontrar no Instagram, @luzconsciência, @luzconsciência é o meu Instagram. Se você quiser me mandar uma mensagem por lá, vou ficar muito feliz em interagir com você. E por aqui você pode participar enviando as suas perguntas gratuitamente pelo chat. Eu vou ler as mensagens, todas as mensagens que chegarem, e a minha convidada vai responder as perguntas que você enviar dentro do tema da nossa live de hoje, que é água fluidificada e temas espirituais. Então vamos lá. Vou fazer a apresentação formal aqui da minha convidada e já vou chamá-la aqui, já vou incluí-la no nosso bate-papo de hoje. A Raete Casseb, ela é espiritualista, educadora na rede pública de ensino de Rio Branco, no Acre. Ela é reikiana, então é uma irmã reikiana também, é pesquisadora da espiritualidade. A Raete, ela não segue nenhuma religião, ela não segue nenhuma doutrina, mas ela tem uma formação kardecista, que ela me contou. E isso dá muito embasamento para o conteúdo que ela desenvolve nas redes sociais. No YouTube, ela tem vídeos muito interessantes sobre os temas espirituais. E a sua pesquisa no campo da espiritualidade, ela é mais voltada para a ciência e menos para o misticismo. Ela tem muito conhecimento espiritual e ela vai compartilhar esses conhecimentos aqui conosco. Então, Raete, seja bem-vinda, minha amiga. Gratidão por aceitar o convite. Ô, Diego, o prazer é todo meu. Uma boa noite para você, para todo mundo que está assistindo. E, como eu dizia antes da iniciar a live, eu estou muito honrada de estar aqui nesse espaço e iniciando esse trabalho online. Que legal, e eu estou muito feliz, viu, que você aceitou, que você topou. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a live, gente. Tava um clima espiritual muito bacana. A gente já fez até uma prática espiritual aqui antes de começar a nossa live, né, Raete? E foi Sim. muito legal, assim, nós tivemos percepções muito bacanas, né? E eu vou ler as mensagens que estão chegando aqui no chat, porque já tem gente conosco aqui acompanhando ao vivo, então gratidão a você que está conosco aqui. Olha quem está aqui, ó. Priscila dando uma boa noite, que é a nossa amiga, né, Raete? Ai, é minha princesa. Solange Moreira, boa noite, paz e bem a todos. Paz e Solange, bem uma para você amiga, uma também. irmã. Mais uma mensagem da Priscila. Querida Ra, que bom ouvir sua história de vida. Gratidão, Diego, pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Helder, meu grande irmão lá de Portugal, também está aqui conosco. Prazer, Igor, Helder. Igor Igor. Ventura, mediunidade e autoconhecimento. O Igor é um irmãozão, já participou aqui do canal. E a gente tem um projeto aí que nós estamos criando juntos. Logo, logo a gente vai divulgar aí. Tem uma surpresa vindo muito boa aí. Opa, Tereza Fierro também dando uma boa olá, noite. Tereza. Rui Moreno também dando boa Oi, noite. Seja querido. bem-vindo. Fernanda Tempesta, seja muito bem-vinda. Fernanda. E mensagem da Dilma aqui também. Dilma, Boa noite a querida. todos. Sementes de Luz com Dilma Oliveira, nossa grande amiga também. E o Washington também dando uma boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão.
Meu professor. Raete, bom, antes de começar o nosso bate-papo aqui, já vou dar uma dica para o pessoal aqui: separe um copo com água, porque no final da nossa live vai ter uma prática bioenergética com a Raete, ela vai conduzir, então já deixa o seu copo com água separadinho aí. Raete, eu vou começar fazendo a pergunta para você que eu sempre faço para quem participa aqui, do projeto Luz Consciência, e você já assistiu alguns, então eu imagino que você saiba qual é a pergunta. Para você, Raete, o que é a espiritualidade? Ah, Diego, eu assisto todos, tá? Uhum, E foi uma descoberta seu canal, viu? Eu recomendo que todos aqui que estão presentes, que vão assistir depois, também procurem ver o trabalho do Diego, que é sensacional. uhum, E aí eu estava pensando agora na sua resposta. E eu estava pensando, sabe, que se a gente fosse definir a espiritualidade, a gente teria muito trabalho, porque cada vez que a gente fosse definir, ela estaria mais voltada para o nível da condição de cada ser. Porque, sendo a espiritualidade uma condição natural que o ser carrega desde a sua criação, ele vai ter uma busca, essa busca incessante do ser, será ao longo de toda a sua evolução, desde a situação mais primitiva até a situação mais superior, mais elevada. E a gente observa que durante o pouco capítulo que a gente consegue falar aqui agora, que é essa existência terrena, a gente vai perceber que o ser humano, ao longo da sua evolução, até tecnológica mesmo, vamos dizer assim, né? À medida que ele tem essa incessante busca, né, interior, é uma sensação, é um desejo, é uma inconstância própria do ser, e ele vai carregar isso sempre. Ele tenta melhorar a sua vida cada vez mais. Esse é o princípio da tecnologia também. E é o princípio de tentar viver melhor, até mesmo com as coisas mais rudimentares, até as coisas mais sofisticadas, e coisas que a gente ainda nem sabe, nem pode imaginar agora, de tão uhum. sofisticado que vai ser. Então, para definir finalmente, eu diria que só vamos saber definir espiritualidade no nível de busca que o ser se encontra. Então, ele vai estar numa condição e espiritualidade será para ele isso, ou será aquilo, ou será ainda outras coisas, mas é sempre uma busca. É aquilo que faz ele evoluir. Espiritualidade é muito mais do que a gente conhece por aí, que alguém defina que é sobre espíritos ou sobre coisas da espiritualidade. Mas ela está aqui dentro mesmo, dentro aqui da nossa essência. Muito bonito. Você falou de busca aí, nessa palavra busca, né. Então, Uhum. já vou emendar na próxima pergunta aqui. Por falar em busca, eu tenho muita curiosidade e eu acho que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui também têm. Como é que foi o início das suas buscas espirituais? Como é que começou o seu contato com a espiritualidade? Diego, a espiritualidade, como eu não sou diferente de ninguém, que é essa inconstância que tem aqui dentro da gente, essa chama que pulsa e vai atrás, é tipo assim, fosse a tradução. Eu senti isso desde que eu tenho a primeira noção de vida. E, como todas as crianças, provavelmente, a busca de aprender, de descobrir, e aí eu sinto já que isso já é uma busca também espiritual. Porque eu não difiro, não vou diferir uma coisa da outra. Porque é exatamente isso que move o ser, como eu dizia. E eu comecei realmente a me inquietar muito mais por aquilo que não era explicado, que não tinha na escola, que não tinha no livro, que não tinha em lugar nenhum, quando eu tinha mais ou menos uns 12 para 15 anos. E aí eu comecei a procurar igrejas, procurar filosofias, eu já buscava isso independentemente.
A minha família é de formação católica e eu, por nunca ninguém tinha me apresentado nada relativo à espiritualidade. Eu passei em frente à Federação Espírita do Acre, olhei uma placa que dizia que ia ter curso de jovem. E aí eu pensei, eu venho hoje. Mais tarde eu chamei a minha irmã, provavelmente a minha irmã deve estar até aí, e ela aceitou o convite e a gente foi. E aí eu comecei a estudar. Com um mês, eu já era professora da creche da Federação Espírita. E aí eu unia os estudos com esse trabalho com as crianças, eu fazia evangelização e tudo aquilo que é comum para quem começa a encontrar uma entidade. Sim. E aí, a partir daí, eu, na minha inconformação, eu não me detive apenas em estar na federação com a sua organização, que é muito boa, é a minha casa, vamos dizer, a minha origem, né? Foi onde eu comecei a abrir os meus horizontes. E quando eu pegava os livros, acho que o meu primeiro livro foi Laços Eternos, deve ser o livro de muita gente por aí. Então, eu li Laços Eternos, e era para mim, aquilo ali eu tinha que ler ali em 1 ou 2 horas, porque era bom demais, era claro, encarnação, vida após a morte, espiritualidade em outros planetas e outros mundos, aquilo entrou em mim claramente, e eu não tinha tido essa educação nesse sentido. Então, isso para mim foi interessante. E aí, daí para frente, eu comecei a estudar outras coisas, eu busquei o grupo Hare Krishna também, eu busquei alguma coisa sobre o Bhagavad Gita e algumas coisas relacionadas à parte oriental. Mas isso aí é uma longa história, porque eu gosto de ler tudo, e eu gosto de ouvir todo mundo. E uma vez um amigo meu, até evangélico ele, quando eu dizia para ele, que ele dizia assim, eu queria que você aceitasse Jesus lá na minha igreja. Eu falei, eu aceito Jesus, sim. Ele é realmente o meu mestre. Meu Jesus, inclusive eu não te falei, né, Diego, mas eu vejo Jesus, sabe, ele vem na minha tela mental, de camiseta branca assim, nossa, calça jeans clara, azul clarinha e uma sandália. Então, eu enxergo ele assim, sempre sorridente. Não sei, acho que alguém mais deve ter a mesma visão que eu. Digam aí no chat para a gente saber. Sim. É isso aí. Então, coloquem no chat aí como vocês enxergam Jesus, só para completar. Por favor. E é isso. E aí essa busca foi grande, assim, eu gosto de ouvir todo mundo, e eu percebi que existe uma associação e uma união, para não dizer uma cópia, dos mesmos ensinos que há nos livros sagrados. Você vai encontrar em vários livros sagrados os ensinamentos de mesmo Sim. cunho, né? Às vezes até uma história que muda só o nome do personagem, mas eu nem quero entrar muito nisso, não. Então, esse meu amigo dizia para eu aceitar Jesus, eu aceitei, que eu já aceitava mesmo, né? Mas eu passava para ele também a minha experiência, porque quando os corpos na natureza tendem a se equilibrar, quando eles se aproximam. Então, ele se aproximou de mim, passou a experiência dele, eu aproximei dele, passo a minha experiência também. Sim. E aí eu dizia para ele das coisas que eu estava descobrindo e aprendendo, e ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Você acha que não vai ficar confusa com tanta coisa na cabeça? Me perguntou. E eu falei, será? Eu fiquei pensando, será que eu vou ficar, né? Mas levei na brincadeira. E é isso, assim, eu quero ser confusa. Sim. Muito bom. E no meio da confusão a gente vai se encontrando, né? Vai se organizando, vai se desorganizando e vai pesquisando. Acho que é o principal, né? Pesquisa, né? E o Kardec, ele foi um pesquisador. Você falou sobre o início aí no kardecismo, né? O Kardec, ele foi um pesquisador, foi um investigador. E
a decodificação da doutrina espírita, no meu entendimento, foi um passo importante para expandir esse intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual, né, em plano extrafísico e plano físico. No seu ponto de vista, Raed, qual que é a importância, assim, importância prática dessa interação entre plano físico e plano extrafísico? A espiritualidade, a gente pode definir que a espiritualidade estaria na condição, vamos dizer, dos nossos irmãozinhos superiores, né, que trabalham para que a gente também vá galgando os nossos espaços. E agora eu me refiro à espiritualidade nesse sentido. A espiritualidade, ela tem um trajeto, um percurso que ela vai aplicando. Como eu sou professora, eu vou usar aqui a mesma, o paralelo do ensino, por exemplo. Então, à medida que a criança vai adentrando num ano, depois que ela vence aquelas atividades, que ela captou aquilo que foi programado dentro daquele currículo, ela vai para um outro. E assim sucessivamente. Penso eu que a espiritualidade trabalha dentro da nossa condição. E aí voltamos para o nosso conceito lá inicial da nossa fala de hoje, que a espiritualidade, ela está realmente aqui intrínseca em cada um. Sim. E que ela é uma chama. Então, veja, Kardec, quando compilou, ele cumpriu uma programação superior àquilo que era exatamente compilar uma doutrina, né? Ela se torna uma doutrina à medida que ela tem ressonância com um grupo de pessoas. A gente sabe muito bem que na Europa ela não repercutiu tanto, e nem na própria França, que foi o berço do Kardec, mas no Brasil muito mais, e haverão outros países e outros lugares. Então, perceba que essa espiritualidade, essa inconstância, essa chama interior, ela está muito mais dentro realmente das pessoas, e haverá ou não ressonância para esse grupo, para aquela pessoa, para aquela outra. Sim. E quando eu penso a importância prática, como você pergunta, é exatamente dar seguimento ao desenvolvimento tecnológico até da evolução dos seres. Porque a tecnologia, a ciência, ela estará sempre e intimamente relacionada à nossa captação, à nossa forma de ver o mundo, a ver as coisas. Sim. Você vê, se a gente hoje estivesse conversando online no ano de 1130, numa cidade da Espanha, por exemplo, e alguns padres, reis, vissem a gente fazendo isso, nós iríamos ser queimados com esses nossos equipamentos. Era aquele o momento da humanidade. Sim. Hoje, aquilo que a gente considera que é inexplicável, espiritual, simplesmente, porque a gente não sabe definir, porque a gente não consegue ver com os nossos sentidos atuais desse corpo biológico, a gente pensa que é algo que a gente não explica. Ainda bem que a nossa humanidade já consegue compreender que pode até não ver, pode até não sentir, mas que é possível que seja verdade. Muito bom. Olha a mensagem que chegou no chat aqui, ó, quando você falava sobre Jesus. Olha essa mensagem que legal aqui. Acho que é a Adneia, a pronúncia. Jesus, Adnete? Jesus, Adnete, seja bem-vinda. Jesus é uma energia configurada em um ser humano para que as pessoas possam ter uma imagem mental palpável. Então, mensagem da Adnete, irmã da Raete. Linda essa mensagem. Ela é uma mestre, essa moça. Minha companheira desde o início lá, quando eu chamei ela para a gente ir para a Federação Espírita. Legal, participando aqui da nossa live. Então, seja muito bem-vinda, viu? Envie suas perguntas. Hoje, PLC, episódio 15, Projeto Luz Consciência, episódio 15. Tema da nossa live: água fluidificada e temas espirituais.
Mas vocês perceberem que os temas espirituais vão ser amplos, né, porque a Raete tem muito a trazer pra gente aqui, né, tem muito conhecimento. Imagina. Só pelo começo aqui já deu pra perceber que vai ser uma live muito boa. Vamos lá, então vamos dando continuidade aqui. Eu separei algumas perguntas, depois eu vou ler as perguntas que vão chegar no chat. Podem enviar as suas perguntas e lembrem de separar a água, que vai ser fluidificada, e vai ter uma prática no final com a Raete, hein, gente? Então, deixa a sua água separada aí. Vamos falar sobre Gente, a ó, força. Fala, pode falar. gente, eu vou aqui, quando eu virar assim, é porque eu quero ver o que, é que vocês estão escrevendo, mas nem sempre vai dar para eu ver, tá? Então, sintam-se beijados, abraçados, e muita gratidão por cada um que atendeu o pedido, o convite. Um beijo grandão, tá? Eu E quem também. vai fluidificar a água é essas mãos, porque eu sou um filtro. Mas tem uma equipe aqui, que vocês conhecem muito bem, quem me acompanha sabe, que eu sou só a ponta, né? Com muita honra e muito prazer. Eu vejo que eles têm muito trabalho comigo, sabe? Mas eu agradeço. Com todos nós. Com todos nós. Então vamos lá, vamos falar sobre a força espiritual do perdão. Eu vi alguns vídeos você falando sobre esse tema, eu gostei muito e eu gostaria de trazer aqui para quem nos acompanha. Vamos falar sobre a força espiritual do perdão. Por que que o perdão ele é tão importante e como que a gente faz para perdoar? Hum, alguém vai dizer que tudo é mentira. Isso é só Uhum. balela, isso é coisa que o povo inventa para ser bonito, para fazer drama, para ganhar seguidores ou fazer boas, aquela política da boa vizinhança. Mas não é não, viu, gente? Não tem nada de irreal nisso. Sabe? Aquela chama inicial que a gente estava falando, que é essa espiritualidade que a gente vai poder fazer com que essa chama flua, se abra para receber todo tipo de bênção, de entendimento, de prosperidade na vida, de conhecimento, quando a gente limpa as nossas energias negativas. Aí alguém pode dizer, então vamos fazer meditação, vamos fazer oração, vamos aos psicólogos para cuidar das nossas emoções e tentar limpar e equilibrar os nossos chakras e fazer terapia. Ótimo. Tudo isso é bom. É maravilhoso. Até porque a gente tem que começar por algum lugar. Mas eu só queria levantar, e essa é a questão do perdão. Que o perdão, assim como qualquer outra virtude, se é que a gente pode chamar assim, porque ela, para mim, só é virtude depois que você incorpora. Mas quando ela é uma ideia, no caso aqui, nós estamos falando do perdão enquanto ideia, ela deverá ser incorporada às nossas vidas, porque, sendo sim, bem objetivo, é porque é uma questão inteligente, sabe? É mais inteligente a gente dar o primeiro passo naquilo que vai ser bom para a gente, do que não dar passo nenhum. Então, todas essas práticas que a gente conversou são atitudes que a gente está buscando para fazer com que o nosso campo fique o mais leve possível, que é para a gente receber essa abundância que está planeando aqui no universo. A gente só tem que conectar. Então, vai ter cursos aí de prosperidade, de encontrar o amor perfeito, os melhores relacionamentos, sucesso na vida profissional. E Sim. não, e tudo isso, gente, é claro que eu preciso saber mais, eu não estou dizendo que sei tudo, mas tudo isso se relaciona. Escrevam bem isso na mente, no coração, com a abertura desse campo vibracional que a gente carrega. Então, perdoar, ninguém perdoa porque decidiu perdoar. Mas a gente só vai conseguir perdoar de verdade alguém quando a gente for inteligente o suficiente para dar o primeiro passo, quer dizer, decidir, Sim. decidir. E depois, decidido, olha que eu estou sendo assim bem cartesiana, numa coisa que é subjetiva. Depois de decidido, a gente trabalhar
a gente mesmo. Porque eu só fico brava com o Diego, eu só vejo que o Diego me ofende. Foi duro para mim entender isso, tá, gente? Ainda é. Uhum. Porque eu sou como o Diego, no fundo, né? Sim. Ó, isso foi uma das coisas mais duras que eu tive que encarar. Então, voltando para o perdão, para a gente não dissecar muito, não viajar na maionese, é uma questão inteligente, é uma decisão e é também um exercício para a gente mesmo. Então, é um sinal vermelho estar magoada, é um sinal vermelho que tem alguma coisa em mim que eu preciso tratar. Então, quando eu tento perdoar, quando eu consigo compreender o outro, na verdade, eu estou começando a me compreender também. E não é muito bom, não, viu? Quando a gente descobre que a gente faz exatamente aquilo, de maneira, às vezes, até inconsciente. Ou alimenta, né? Mas é o primeiro passo, né? Isso. Então, perdoar, finalizando, perdoar é uma virtude adquirida como qualquer outra. Qualquer ensino, qualquer aprendizado. E lembre-se que a gente começou falando de espiritualidade enquanto chama interior, Sim. enquanto busca e enquanto evolução. E partir para a terra nova que vai vir aí, dá trabalho mesmo. É igual relacionamento, né? Alguém que diz assim, eu quero viver com aquela pessoa amada, é o amor da minha vida, a pessoa está cheia de paixão, cheia de apego. E aí depois, quando vai viver o relacionamento, e aí vem as questões do dia a dia, aí a pessoa diz, não, mas não, assim tá chato, porque tem que fazer isso, tem que ceder aquilo. E aí eu quero dizer para você, para todo mundo, que realmente tudo dá trabalho, tá, gente? Até para ter uma plantinha dá trabalho. É aceitar que dói menos, né? Com certeza. Mais mensagens aqui no chat. Júlio Sacracenda dando boa noite Diego e Rá, boa noite a todos, seja bem-vindo. Mais um comentário sobre Jesus aqui, ó, pegando o gancho naquela sua fala anterior. Jesus para mim é uma pessoa que cada dia me dá energia, força, esperança para ser um ser humano solidário comigo mesmo e com a humanidade. Muito bom. Que lindo. A Cláudia dando boa noite, É claro. a Adnete agradecendo aqui. E a Tereza falando, o perdão é estar bem consigo mesmo. É verdade. E também falando aqui, ó, obrigado, Rá, você me ajudou muito, lembra? Tá te lembrando aí de alguma Oh, ajuda que meu você... Deus. De alguma ajuda aí, hein? Temos uma pergunta aqui da Dilma. Vou ler a pergunta aqui para você. Querida Rá, fala pra gente de que forma todo esse movimento dos assuntos sobre espiritualidade, energias, entre outros, influenciou e influencia nas suas atitudes diárias. Muito boa essa pergunta, hein? Sem dúvida. Ah, Dilma, eu diria que tudo que a gente vive influencia realmente no nosso dia. A gente vive hoje alguma coisa, a gente age, a gente está aqui nessa live conversando, está trocando ideia, eu estou interagindo com o campo vibracional de vocês e os outros que virão no futuro, e isso tudo vai produzir a minha realidade de agora e minha realidade no futuro. E aí, quando você pergunta dos assuntos sobre espiritualidade, energia e como isso me influencia no dia a dia, isso foi o presente que eu esperava, o fim das minhas mais tenebrosas angústias. Eu digo para você que se quiser dar o primeiro passo no caminho da tranquilidade interior, trabalhe a sua espiritualidade, ouça essa chama interior, busque os conhecimentos que às vezes a gente diz, não quero mexer com isso não, isso dá trabalho, olha o trabalho de novo aí. Não quero isso não, porque depois que a gente entra, a gente não sai mais. Ó, o medo. E a gente tem um monte de crença boba que colocaram na cabeça da gente. Sabe que tem até outra crença aí, Diego?
Tem gente que diz que quando a gente passa a trabalhar para a espiritualidade, a vida dos relacionamentos amorosos não dá mais certo, Uhum, não sei o quê, todo aquele tchan-tchan-tchan que o povo fala. Tem muita amiga taróloga, não sei se está aqui assistindo a gente, uhum, e o tarô é maravilhoso, você é tarólogo, mas o sim, Diego é diferente, a linha dele é das possibilidades, né? E mais assim, esse trabalho com as energias é o passo inicial para a gente ter paz interior. sim, Isso influencia em mim, Dilma querida, de uma maneira que para mim é um presente. Eu não canso de agradecer. A pandemia chegou há 2 anos e mais um pouquinho, e eu lamento profundamente. Eu estou ainda de luto pelas pessoas. Eu compreendo toda a dificuldade, eu compreendo toda a questão kármica, espiritual que todos nós tivemos que atravessar, mas a pandemia, que foi um convite, forçado ou não, para que nós cheguemos a nos olhar por dentro, sim, foi a melhor coisa, foi o melhor momento para eu fazer isso, porque certo. eu vivia num afã. Vocês viram aí a minha biografia, né, que o Diego falou no início, uma vida executiva, 24 horas por dia, trabalhando com recursos públicos, uma vida que vocês, alguns devem conhecer, e isso não permite que a gente olhe para dentro. Quando a gente chega em casa, a gente só faz o automático, né? Assim mesmo, aqui e acolá eu sempre li alguma coisa. Mas, enfim, eu agradeço a Deus muito, a toda essa espiritualidade amiga que me ampara, que tem paciência comigo, que me ensina, que me orienta, que me abre caminhos, me estimula a estudar, a me deter a perceber as coisas da mestria que vem de você, de cada um que faz um comentário lá no canal, que diz como a Tereza, que aprendeu, que gostou, a Dilma, você, Diego, a minha irmã, os meus amigos em geral, todos são realmente um presente. E eu digo isso assim com pureza da minha alma. É gratidão, gratidão, muita gratidão, cada um. Sim. Então, essas energias, esse despertar, vamos dizer assim, mais forte, porque o primeiro foi lá com uns 15 anos, né? Realmente mudou a minha vida e eu não quero nunca mais desver o que eu já vi. A gratidão é importante, você falou, de fato ela é muito importante, a gratidão como uma postura de vida, né. Mas tem um tema aqui que voltou aqui no nosso chat, que tem algumas pessoas falando que é sobre o perdão. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. Essa aqui já foi, essa aqui da Adnet falando: "O auto-perdão é um ato consciente e um exercício diário". E aí tem aqui também do Rui Moreno falando: "Amadureci anos quando compreendi que outras pessoas tinham o direito de não gostar de minha pessoa". Aí ele complementa Ah, colocando: "Eu achava que eu era uma ótima pessoa, mas era apenas a minha opinião. O perdão é uma absoluta evolução". Que aí tem uma outra mensagem dele aqui também, ó: "Acredito que antes de perdoar o outro, temos que nos perdoar pelos maus pensamentos". E aí vem uma pergunta, uma mensagem da Fernanda aqui, que eu acho que pode virar uma pergunta para você. aham. Perdoar não significa esquecer, na opinião dela. Aprendemos a conviver e deixar para lá, mas esquecer ainda é difícil para mim. Esquecer é difícil, Ret? Como é que faz para Ah, esquecer? nossa, Fernanda, você está levantando uma questão que eu pulei. Obrigada, viu? Você é top da galáxia. Gente, realmente, concluindo aquele nosso raciocínio, que é inteligente, que é um passo, é olhar para dentro de nós mesmos e trabalhar a gente mesmo. Não, não vamos esquecer. Perdoar não é esquecer mesmo. E, realmente, partindo
nunca diga que, já perdoei, já esqueci. Não é verdade. Ninguém esquece. A gente tem memória, né? A não ser que a gente passe por algum problema, claro. Mas esquecer, não. Mas é compreender, Fernando. Porque quando eu compreendo a mim, quando eu me vejo, que nem o Rui colocou aí, o nosso amigo, que quando ele diz que entendeu que o outro não precisa gostar dele e que ele tem que tratar dos próprios pensamentos, é esse passinho que a gente está dando. E é a hora que a gente se compreende. E aí, estamos no impasse. Você precisa não só se ver, se compreender, se perdoar inicialmente. E aí, o mesmo processo que se dá com você, se dá com o outro. Aí você pode me dizer, nada disso. Eu sou uma pessoa boa, não estou dizendo que é você, tá, Fernanda? Me desculpe, eu estou fazendo aqui só o exemplo. Alguém pode pensar, não, eu sou ótima, sou maravilhosa. Eu faço tudo de bom para os outros, eu não faço nada errado com ninguém. A pessoa faz comigo. E aí? E eu diria para você que se tiver esse raciocínio, busque talvez na meditação, na oração, peça ao seu anjo guardião, seu mentor, peça a Jesus, a sua crença, que te mostre onde está a sua sombra. O pessoal fala sombra, né? Mas, na verdade, não é só sombra, não. É onde está o ponto que faz você não esquecer, não perdoar, não compreender. Já que teve alguém, nós aqui, que disse que quando a gente incomoda demais, é porque tem alguma coisa daquilo em nós. E a gente não entende isso e é muito difícil de aceitar. Eu sei. Eu também passo por isso. Mas é a busca constante. Lembra da evolução? É o processo evolutivo. A gente vai conseguir um pouco, depois a gente vai conseguir outro pouco, e outro pouquinho, e de pouquinho em pouquinho. E tá tudo bem. A gente é limitado mesmo. Tá tudo bem. Vamos nos perdoar por isso? Excelente. Auto-perdão é fundamental. PLC, Projeto Luz Consciência, episódio 15. Projeto Luz Consciência é um chamado que eu recebi da minha alma para falar sobre os temas espirituais de uma forma aberta, livre, trazendo pessoas que nos inspirem, e a Raete é uma dessas pessoas. E o tema da nossa live de hoje, água fluidificada e temas espirituais. Separe o seu copo com a água. No final teremos uma prática bioenergética conduzida pela Raete. Bom, vou continuar aqui com as perguntas que eu preparei para você, mas o pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo pode enviar suas perguntas sobre temas espirituais, sobre a água fluidificada. E vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Deixa eu colocar a nossa próxima pergunta aqui, sobre água e as palavras. O Masaru Emoto, ele fala no livro O Milagre da Água, sobre a relação entre as palavras e a água, que é esse líquido sagrado aí, né? Ele fala sobre a importância de nós pronunciarmos palavras positivas, a gente verbalizar e pensar em palavras positivas. Raed, você pode falar sobre essa relação entre água, as palavras? O que que rola aí no meio dessas energias? Imagina que se a gente fosse um habitante do mar, podemos ser qualquer coisa, qualquer ser do mar. E o mar, com tudo que existe, a água, o sal da água, os plânctons. Imagina que todos aqueles seres vivos que existem no mar, nós podíamos entender como o universo que a gente está envolvido de energia, por exemplo. E os campos que nós estamos em acesso sempre, uns com os outros.
Existem tantos elementos, tantas coisas que formam esses campos energéticos, que são... Alguém vai falar, tem até um vídeo aí no meu canal, acho que é o último, sobre campos mórficos, que a gente dá uma introduzidazinha, mas não vou falar isso agora, não. Falar sobre a água e as palavras. E a gente está nesse mar de envolvimento energético. A água que a gente tem, essa que a gente bebe, que faz a fluidificação, ela é, vamos dizer assim, o elemento material que a gente pode falar, na condição material que os nossos 5 sentidos percebem, mais complexo e maior que há. Ela é um elemento que ela tanto gera a vida, como ela conduz na vida e como ela preserva toda a vida. Isso aí você pode estudar a biologia, a ciência. E a água, como condutora, é mais um campo desses milhares de campos energéticos, e ela é um campo, vamos dizer assim, mais denso dos campos energéticos que eu estou falando, que a gente não vê com os nossos olhos físicos. E esse presente, essa vida, sem ela não teríamos essa condição biológica que temos, e toda essa constituição do planeta, ela é um veículo mesmo. Mas ela não é só veículo, ela também é o ambiente. Sobre as palavras, como qualquer coisa que existe no universo, porque tudo no universo é energia, a própria ciência chegou a essa conclusão. Até mesmo esse controle aqui, que é sólido, é uma energia condensada. Sim. A energia vai estar mais condensada, menos condensada, fluidamente condensada, energeticamente condensada, eu não estou vendo, mas ela está aqui, e assim sucessivamente. E como tudo é energia, energia produz vibração. E até tem aí algumas imagens que eu achei que eu talvez pudesse, mas vamos ver primeiro da fotografia das palavras sobre esse veículo, que é a água, que quando a gente emite esse som, essa energia das palavras, independentemente da língua que você fala, que você está falando, porque a questão não necessariamente será o que se diz, mas é como se diz, com a vibração que se diz. Os animais são especialistas de identificarem isso, né? Então, essa energia que se transforma em vibração, quer dizer, em ondas. Eu tenho aí um gráfico sobre ondas, e ela produz... Aqui, tá? Não, fica tranquilo. Ela produz essa vibração, frequências. E a frequência penetra no veículo, penetra no veículo, penetra no veículo, penetra no veículo. Veja que são os nossos sentidos, os nossos elementos, a nossa água. Quando o pesquisador Masaru Emoto fez esse estudo, ele colocou as moléculas de água sobre a vibração das palavras que ele emitia. E na língua dele, ele falava, por exemplo, a palavra ódio, para aquela lâmina do microscópio onde estavam as células, onde estavam as moléculas de água. E ele fotografava essas moléculas e publicou as fotografias. O Diego está procurando, daqui a pouco a gente vai ter. E você vai observar que as moléculas, diante da palavra ódio, elas ficam turvas, disformes, escuras. Da palavra raiva, da palavra guerra, por exemplo, também. Já quando ele colocava as mesmas moléculas de água sob a vibração de uma palavra como
amor, paz, união, gratidão, fraternidade, outras mais palavras, saúde, alegria. E eu estou falando mais dessas palavras do que as outras, porque a minha água está aqui, né? Escuta bem, água. Então, essas palavras também carregam vibração, produzem ondas eletromagnéticas que produzem frequência. E essa frequência, ela é, quando positiva, mais alta e mais rápida, e quando negativa, mais baixa e mais lenta. E assim é. E aí vocês podem ver que tem muita coisa aí na internet, tipo, falando, hoje a frequência Hertz do planeta Terra está em 12, 180 e tal. Disse da quantidade de Hertz da frequência, por exemplo, da frequência Schumann, que é uma frequência das batidas, da vibração do nosso planeta. E a gente fala frequência X Hertz, tantos Hertz. E eu percebi, Diego, que tem muita gente que tinha dificuldade de entender isso. Foi por isso que eu resolvi fazer alguns vídeos que explicavam o que significa vibração e o que significa frequência. Inclusive, é uma série que a gente vai falando. E aí, a questão do Hertz é que o cientista alemão Rudolf Hertz, ele idealizou, publicou o seu trabalho de que no espaço de um segundo, quer dizer, no tempo de um segundo, dentro de um segundo, ele queria ver quantas ondas haviam dentro desse espaço. É um outro gráfico que tem aí, depois a gente vai chegar lá. Consegui colocar essas aqui, ó. As outras estavam travando. Tá bom. Então, olha só, a gente pode ver essas bem feinhas. Olha, essa é uma feinha, bem disforme, né? E a outra irmã dela aí do lado. Observe. Essas duas fotos são de moléculas de água que foram expostas a vibrações de baixa frequência. Vibrações ruins, vamos dizer assim. Emitidas por palavras e sons, como música, por exemplo. Então, isso tudo é exatamente isso que a gente está falando. Esses elementos, pode ser a água, pode ser o ar, o prana, pode ser as ondas vibracionais que estão em torno da gente, a própria molécula de água que está aqui na nossa pele, no nosso corpo. E aí você veja esses dois gráficos que eu coloquei, a coincidência que há entre o percentual de água no planeta Terra, na sua constituição, e no corpo humano. É lógico que esses 70% de líquido aí no corpo humano é de uma pessoa jovem, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a quantidade de água diminui. E uma criança tem muito mais água no seu organismo biológico do que uma pessoa com mais idade. Aí a pele já começa a secar e tudo mais, tá fina. Então, veja, olha a coincidência, a sincronicidade, a equivalência, o equilíbrio que há na natureza por toda parte. Isso é observação, é ciência e é espiritualidade também. Lembra que desde o início a gente está falando que se a gente parar para olhar para as coisas que a ciência já avançou, a gente vai descobrir também explicações, ou pelo menos pontos de partida, para entender da espiritualidade que a gente ainda não conhece. Então, não sei se eu respondi. Sim, respondeu. Então, entrando assim, a fundo no tema da nossa live de hoje, né? E fazendo uma pergunta específica, dentro dessa explicação tão profunda que você já nos deu, né? Então, o que que é a água fluidificada? Por que que funciona tão bem na prática? E existem relatos aí, muito
consistentes, né, sobre os benefícios da água fluidificada. Tem outros, podem utilizar outros nomes aí, mas várias religiões, doutrinas, grupos filosóficos utilizam da fluidificação da água. O que você pode nos falar a respeito disso? Aí eu pedi para você colocar aquelas fotos da molécula de água que está sob a influência boa. Que a gente mostrou só da ruim, não foi? Das ruins. Essa? Agora uma boa. Ó, por exemplo, esses cristais lindos. Essa é a mesma base molecular que foi alterada para uma vibração mais alta, mais positiva. E veja só, como se formam esses cristais que o pesquisador Masaru Emoto fotografou. Ele congelava, ele expunha a água para essas frequências e ele congelava e fotografava. Se alguém achar que o Masaru Emoto, tem muita coisa na internet, né, e vai ter gente que vai brigar dizendo que isso é tudo mentira. Tudo bem. Se você fizer experimentos que os nossos yogis já colocavam, as civilizações antigas já recomendavam que na condição da pirâmide, uma pirâmide bem construída, com toda as medidas corretas, dentro dessa pirâmide as coisas tendem a preservar-se e tal. Minimamente, a gente vai entender, ou pelo menos desconfiar, que cientificamente tem alguma coisa que merece a nossa atenção. Né? Então, se você fizer o experimento do arroz, ou da fruta, ou do ovo cozido, que isso a gente vê muito na escola, né? Então, você pode fazer um experimento aí na sua casa. Vamos pensar no arroz. Pega um pouco de arroz cozido, coloca em 2 potinhos, no mesmo lugar, e todos os dias você fala, faz quanto que esse é o potinho de arroz, e fala que só palavra ruim. Aquela outra, aquela outra. Depois você vai para outro potinho, e todos os dias você fala amor, felicidade, alegria, saúde, beleza, tudo de bom. E você faz isso todos os dias. Depois de uns dias, depois de um tempo, você vai observar que o arroz que foi submetido às palavras ruins e de baixa frequência tende a se deteriorar rapidamente. E o contrário, o mesmo arroz da mesma panela, do mesmo dia, que foi submetido às vibrações positivas, tende a se preservar. E isso, ele vai se preservar por muito mais tempo que o outro. E eles estão aqui, ó, um do lado. Isso pode ser arroz, tudo que é orgânico. Pode ser, inclusive, água. E o que é a água fluidificada? É um processo biológico, um processo químico e é um processo espiritual, porque o espiritual é o que vem depois disso, numa biologia, numa tecnologia, numa explicação técnica que nós não temos, que não faz parte dessa dimensão. Mas a gente pode traduzir e dizer que quando a gente está no momento de oração e que a gente intenciona, o fato da gente intencionar, a gente começa a fazer várias ligações energéticas, várias ligações químicas no nosso organismo, que é pura energia em várias situações de condensação, mais etérea, menos etérea, líquida, sólida. E nesse conjunto que é o nosso corpo biológico, ele emitirá essas frequências, essas vibrações, que pode ser com as mãos, como eu costumo fazer, porque eu tive essa inspiração, assim, foi incondicional de mim, eu não sei se eu trago isso de um outro momento, em outras vidas, se eu trago isso da minha mentora, eu não sei, mas ou será com as mãos impostas, ou porque eu sou reikiana, não sei. Ou será por conta das mãos, ou será pela minha própria
e somente intenção. Eu também posso fluidificar essa água sem levantar as mãos, porque eu emito constantemente energia. Você emite energia, todos nós. Então, a água fluidificada é o veículo líquido, biológico, vamos dizer assim, material, que recebe uma carga energética potente, que é sua ou é de uma outra dimensão a que você se liga. Muito bem. Vamos para mais mensagens aqui do chat. Tem um elogio aqui do Júlio Sacracenda para você, ó. A Rá tem uma energia muito agradável, gente boa. Concordo com você. Ai, que lindo. Elucier, grande amiga, tá por aqui, chegando agora, dando boa noite. Legal, Lucia. Oi. Depois, quando terminar a live, pega o trechinho que você perdeu do começo, que tá muito bom também. E aí você assiste a live completa. Assiste o vídeo completo, né? Priscila, realmente perdoar não é fácil, ainda falando sobre o perdão, né? Naquele momento em que nós falávamos sobre o perdão. Mas quando compreendemos que o outro tem uma consciência diferente de nós, para mim ficou mais leve. Eu penso, se fosse eu nessa situação, o que eu gostaria de receber? É importante esse exercício de empatia, né? De se colocar no lugar da outra pessoa é muito importante para todos os momentos da nossa vida. Teresa É, Fierro, é água só nos dizer gera que, e nos regenera. Água nos gera e nos regenera. Muito bom. de fato, Tereza, o que a Priscila falou é interessantíssimo, realmente complementa a nossa conversa, e é a questão da empatia. Mas se você não tiver condição de ser um ser iluminado como a Priscila, e você não conseguir, não se preocupe, dê um passo, decida. Olha, toda gente ruim, acho que eu já fui muito ruim, sabe, Diego, em outros tempos, que Uhum. eu falo isso com muita convicção. Quem está assim voltado só para as coisas más, não que eu esteja, mas é que eu sinto isso. Ele tem que tomar uma decisão. Ou ele decide e caminha, ou ele nunca vai fazer, porque ele se vê incapaz. Sim. Mas você não é incapaz. Decida, tome uma atitude. A gente pode decidir por nós o que queremos, por uma questão até prática. E veja vocês podem me julgar aí. Eu sou espiritualista, mas eu não sou voltada para o fantástico, para a crença por si só. Eu gosto muito de ciência. Eu não entendo ciência, mas eu busco a ciência sempre, porque ela é uma base concreta que faz você ter vontade de entender mais. Sim. E eu tenho certeza que é o avanço da ciência que vai fazer com que a gente também tenha condição de mudar essa nossa condição social, até a nova terra, tudo, porque tem que caminhar a tecnologia junto com a moralidade. Eu não sei nem quem vem primeiro. É verdade. Você falou sobre pesquisa e vamos falar aqui agora sobre discernimento na pesquisa e na prática espiritual, né? O questionamento ele é muito importante, mas eu sinto que o ceticismo em excesso ele pode criar uma postura inflexível, vamos dizer assim, de quase negação, né? Aquela negação fanática, assim, frente a qualquer fenômeno dito espiritual ou algo que a gente não consiga explicar. Como fazer para ter uma postura de discernimento, já que você falou de discernimento, na pesquisa e na prática espiritual? Isso é possível? É o pesquisador de verdade, o cientista, o que está na busca de decifrar questões que não são decifradas ainda, e isso é a busca da ciência, ele só é realmente esse persona, ele só será esse personagem se ele se colocar na condição de não cético.
Porque quando ele é cético, ele não vai a lugar nenhum. Não é? Então, eu só consigo avançar na minha pesquisa, na minha observação, quando eu ponho em questão que eu não conheço o resultado da minha indagação. Essa é a ciência, de verdade. Existem aí muitos relatos, por toda a história da humanidade, de cientistas que se propuseram ou foram pagos para provar que alguma coisa era só crendice, era só espiritualidade, era só coisas fantásticas. E quando ele adentrava na pesquisa, quando ele buscava as indagações, buscava a constituição da matéria, do universo. Imagina se fosse hoje, que a ciência já declara que tudo é energia. Aí ele já começava já partindo do princípio de que cético ele não podia ser. Então, esses céticos todos chegaram à conclusão, ou abandonaram a pesquisa, porque não quiseram demonstrar aquilo que eles estavam vendo, por vergonha, por medo do julgamento, Sim. coisa que todo mundo tem, né? Numa Claro. medida ou em outra. Sim. Eu mesma, vou contar um segredinho aqui para você. Priscila é que sabe. Mas eu, quando eu despertei agora mais fortemente para colocar o meu rosto na internet, colocar o meu nome, a minha vida, mudar muita coisa que eu vivenciava e que eu vivencio hoje de maneira diferente, uma das coisas foi o grande medo do julgamento de todo mundo. Sim. E isso acontece na vida da gente sempre. Toda vez que a gente quer fazer alguma coisa que é fora da caixinha. É verdade. Então, né? Então, o pesquisador de verdade, o cientista de verdade, ele parte do princípio de que ele não tem a resposta. E quando ele adentra na pesquisa, ele tem que estar aberto para descobrir coisas e ver coisas que ele não imaginava. Os campos mórficos, que são do Dr. Rupert Sheldrake, pesquisador inglês, é vivo ainda. Ele fez um estudo sobre campos mórficos. Está lá no meu canal, quem quiser ver. A gente vai falar disso já. Esse foi só o primeiro vídeo. Ele fez o estudo se realmente, quando a gente estava distraído, fazendo um trabalho e tal, e a gente tinha a impressão de que alguém estava olhando para a gente se vira. Acho que isso é comum. A maioria de Sim. nós passa por isso. E a maioria das vezes que a gente tem essa impressão, a gente encontra alguém olhando para a gente. Então, ele fez com estudo científico. Catalogou e demonstrou a voluntária vendada. Ela acertou a maioria das vezes em que ele, de longe, perguntava: estou olhando para você? E ela dizia sim ou não. Ela acertou a maioria das vezes. E uma outra questão também que faz a gente pensar, e isso eu estou falando de ciência, tá, gente? Foi uma coisa que ele instigou, foi com relação à secretária dele sempre relatar que o cachorrinho dela, eu até no vídeo falo cachorrinha, mas é cadela, mas é cachorro. E ela ia chegar em casa e alguém na casa dela dizia que o cachorrinho se colocava no lugar certo, esperando já por ela. E a pessoa da casa já sabia que ela estava chegando. E era certinho, isso era um termômetro perfeito. Isso é comum nas nossas casas. Quem tem pet sabe, né? Sim. Principalmente o cachorro. E Gato aí, também, viu? gato também, que eu Minhas tenho uma gatas também, cinezinha. minhas gatas É, também são assim. é. Só que a minha, às vezes, ela faz de conta que não tá me... Aí é o charme. É. Então, aí o doutor Childrack, ele observou, ele disse, bem, isso é uma coisa que todo mundo relata. Vamos ver, vamos investigar. Será que isso Sim. é verdade? Até que ponto isso é verdade? Então, ele colocou câmera na sala da secretária de trabalho e colocou uma câmera na casa da secretária. E aí, quando ela levantava, terminava o expediente, ela pegava as chaves do carro e o cachorrinho se colocava lá, a quilômetros de distância, se colocava no local, esperando por ela. E aí o doutor Tilderek pensou, bem, deve ser por causa do horário, né? O cachorro já está
condicionado ao horário. Sim, O cientista sempre faz essas indagações em cima daquilo que ele vê. importante. E então ele modificou o horário que ela iria sair. Então, ele combinou com ela antes e disse: sai agora, no meio do dia. E aí ela já estava combinada com ele, ela pegava as chaves e se levantava. O cachorro respondia a quilômetros de distância, na mesma hora, na mesma condição dos horários normais. E aí ele fez uma vez no meio da manhã, no meio da tarde, na hora do almoço, em horários que nem ela sabia. Ela não sabia que ele iria enviar. Então, ele realmente concluiu que sim, os animais são capazes de perceber o nosso campo onde quer que nós estejamos, onde quer que eles estejam. Mais mensagens chegando aqui. Tereza, que energia nesta live maravilhosa. Gratidão, Diego e Rá. Receba a nossa gratidão também. Querida Rá, te ouvir é como estar de frente para o oceano em fim de tarde. Transmite paz, querida. Que linda mensagem. Oh, linda, Ornifran Pessoa. linda. Elisângela. Parabéns, amiga Raete. A Elisângela. Elisângela, querida. E a Eva Barbosa também. Eva, querida. Amiga também? Amiga, minha cunhada. Ah, que legal. Cheio de Sabe gente como é, boa né? também. A gente, quando vem pra live a primeira vez, a gente chama logo a família, né? É pra... Que bom. Que bom, é importante. Se a família não está conosco, os amigos, quem estará? Não é? Aí, como é a minha estreia, viu, gente? É a minha estreia aqui no Ao Vivo e a Cores. Agradecendo aqui, um agradecimento especial para a Priscila e para o Washington, que são meus professores, mestres e amorosos companheiros que me ensinam grandes coisas, entre elas, de eu tirar esse ranço que eu tinha e adentrar no online. Sim, é importante. Você tem uma mensagem muito importante para passar, uma mensagem positiva, e o mundo precisa de mensagens positivas, sabe? A gente sabe que não é uma questão de salvação, é uma questão de evolução interna. E quando a gente compartilha conteúdo positivo com o mundo, a gente vai compartilhando coisas boas, né? A gente vai Sim, dando a nossa contribuição. E falando sobre contribuição, eu entendo que a oração é uma contribuição também com a nossa evolução espiritual, né. Vamos falar sobre o hábito espiritual da oração? Qual que é a sim, importância vamos. dentro desse contexto que a gente está desenvolvendo hoje, falando sobre a magnetização, a fluidificação da água e os temas espirituais, enfim, sobre tudo que a gente falou e dentro desse contexto. Hábito da oração, qual que é a importância? Aham. A oração, né? Eu penso que a oração, ela é um canal, realmente assim, sabe? É um fio telefônico. Muita gente diz que o telefone só toca de lá para cá. O meu mestre Jordelei dos Santos, um dos meus mestres mais queridos, sempre ele fala isso, lá no Portal Paz. E eu tenho um carinho especial pelo Jordelei e aprendo muito com ele. Então, ele diz isso. E realmente, a oração é um veículo, é um canal, e não só a oração. Mas vamos falar de oração. A importância da oração como uma prática. É um exercício. É como ganhar musculatura na academia, é como cuidar da pele com cremes, é como se alimentar bem, como tomar bastante líquido, é como cuidar das vibrações das palavras, é como estudar coisas que a gente pode considerar como uma resposta, mas a gente tem sempre que abrir para outras possibilidades. Sim, É ter trabalho na vida, é ter trabalho no relacionamento, é cuidar para que o trabalho seja prazeroso, que traga para a gente benefício. Tudo isso junto também se aplica a canais. Todos são sim. canais de desenvolvimento, canais de ligação com energias um pouco melhores ou muito melhores do que a nossa. Quando a gente faz tudo isso, considera tudo que a gente já conversou hoje,
que eu acho que estão intimamente relacionadas, realmente, sem nenhuma dúvida. Eu abro o meu campo vibracional, eu limpo o meu campo vibracional, e eu torno o meu campo vibracional, e por que não dizer eu própria, a condição que eu estou, para receber e aurir essas energias superiores e que eu tanto necessito. Sim. Até mesmo, não estou falando só de pedir graças e bênçãos e curas e equilíbrios emocionais e espirituais. Eu também estou falando de evolução até para eu saber como fazer melhor a dobradura de um papel, como eu fazer melhor uma comida que eu sou habituada a cortar todos os dias de um jeito, amanhã eu corto de outro, e aí eu descubro um novo sabor. A oração, ela é um veículo. Se a gente entender que a oração é um exercício, é uma prática como qualquer outra, nada demais, apenas é um vínculo. A gente tem ela como um aliado, como algo natural para a nossa vida no dia a dia. Eu convido todo mundo para fazer parte da oração da 00:10 para todo o horário de Brasília e 22:10 no horário aqui do Acre. A gente faz todo dia práticas de oração, de água fluidificada. Não é ao vivo, cada um faz na sua casa, porque num outro dia, talvez, a gente converse, Diego, sobre essa questão do mestre, né? Eu falava até isso, trocava uma ideia com a Dilma esses dias. E a Dilma falou uma coisa que me fez lembrar outras coisas que eu já tinha visto. O mestre verdadeiro, ele não se intitula, ele não se coloca como sendo a ser seguido. Eu não quero que ninguém precise da minha fala, das minhas mãos, para fluidificar a sua água. Mas, se você precisar dos meus vídeos, da minha voz, da minha vibração, elas estarão lá disponíveis. Mas você pode fazer. Você tem toda a condição, igual a mim, igual, de fazer como eu, ou melhor do que eu. Eu não tenho dúvida disso, Diego. Sinceramente, todas as vezes durante a minha vida corporativa de trabalho, aí o meu amigo Rui que vai confirmar sim ou não, que a gente recebe funcionários novos, pessoas jovens, eu me encanto com os jovens, eu acho que eles sempre trazem sempre coisas boas, e eu estou sempre aprendendo, e eu fico fascinada com a capacidade, a agilidade que muitos têm. Alguns que não descobriram ainda, mas a maioria tem. Então, é lindo você ver que você ensina o que sabe e ele desenvolve mais. Ele vai ser melhor. Ele é melhor. Ele tem tudo para ser melhor. Até o corpo biológico da gente, a tendência agora dos nascimentos, volto de novo para a ciência. Eu sou um amante da ciência. Gente, eu me encanto. Eu vi a doutora Mônica de Medeiros dizer que esse ossinho aqui da mandíbula, e vocês vão me perdoar que eu não sei o nome científico, ele está modificando. Então, existe uma tendência das crianças que nascem agora terem também modificações biológicas próprias da evolução. E se a gente for ver o esqueleto humano, ao longo de milênios, ele sofreu mutações, alterações, à medida que o conforto, a situação social dele exigia, ou permitia, ou deixava ele mais à vontade. Então, a gente vai ter uma tendência aí, e já é demonstrado isso, já observado, que o próprio crânio humano já tem demonstrado modificações. Uma evolução. Então, o hábito da oração, ele deverá ser não como algo extraordinário. Finalmente eu digo isso. Nada de super fantástico, de mestres, de segmentos, de seguir. Mas quando você entende que todas as suas ações estão em conjunto e que, se você incorpora a oração, ela é mais uma,
E ainda, acho que vou falar uma coisa aqui que posso sofrer até represálias. Mas aí a gente está aqui para isso. Às vezes a gente medita dançando, a gente conversava. Eu era muito, eu dançava muito, até participava na parte também docente, na escola de dança no Compasso. E quando eu entrava na escola, eu meditava, porque eu estava ali inteira, completa. Não havia nenhum outro problema que penetrasse naquele momento. Meditar. E às vezes a gente pode estar fazendo grandes preces, cortando um pedaço de pão para alguém. E eu deixo que vocês pensem. Não há mérito nenhum no estudo, no conhecimento, sem ação. A ação, ela tem que ser das coisas do dia a dia, quando eu dizia desse desenvolvimento pessoal, mas também eu vou estender. Existe um prazer enorme em cortar esse pão para outro. Isso é verdade. Oração precisa de religião? Para eu orar, Jamais, eu tenho que ter uma religião? jamais. Você deve ter uma religião se a religião toca você de alguma maneira. E a religião, gente, não é só igreja, tá? Às vezes a religião de alguém é uma outra coisa. Não vou entrar nesse mérito, eu vou deixar vocês pensarem. E se quiserem, podem até colocar aí no chat. Mas se eu fosse pensar só em igrejas que se propõem a trazer conhecimento espiritual e sendo uma agremiação, uma organização necessária para que eu faça orações, eu posso ser malhada, ser taxada, mas eu tenho convicção que não há necessidade. Mas se você necessita, se para você ainda é difícil associar as coisas da vida aos pensamentos, às suas emoções, quando a Priscila dizia da empatia, de se colocar no lugar do outro, isso ainda é difícil. Então, sim, você precisa estar numa organização. Você precisa de regras. E é como a gente disse também lá no começo. Melhor dar o passo da decisão e ir e dar o primeiro passo para ver se vai, se pega no tranco, se for preciso, do que não. Então, tudo tem a sua utilidade. Mais algumas mensagens aqui. Eva Barbosa dando uma boa noite, depois colocando aqui a cunhada preferida dela. Ah, RC dando uma boa noite, Mana Raete, bons trabalhos. E olha o Igor falando aqui, ó, quando a gente falava sobre fazer ao vivo, ele quem sabe faz ao vivo. ai, que lindo, E a Igor. Raete sabe fazer muito bem ao vivo, hein? Você, Igor. O Igor tem um canal maravilhoso, gente. Tem um canal muito bom mesmo. Tereza Fierro, oração, além de ser uma prática, também é um diálogo de amor com o seu amado. Muito bom, acessar o nosso sagrado. Sim. Raete, estamos com 1h20 de live. Vamos fazer a Nossa. nossa prática? Oh, nossa, Vamos? voou. Voou mesmo. Tá muito legal o Vamos. nosso bate-papo e eu quero aproveitar essa boa energia, essa fluidez aqui dessa nossa conversa de hoje, pra gente já colocar a nossa prática aqui, depois a gente ainda troca uma ideia no final aí, pode ser? Mas Então sim, pessoal, ó, claro. separem separem a água aí, quem não separou ainda, corre lá, eu tô com a minha água aqui, eu tô com a água que eu tomei aqui, tô tomando durante a live, e deixei um copo separadinho aqui, ó, então o meu não vai aparecer, mas o meu vai ficar aqui para fazer parte dessa prática que a Raete vai conduzir. Vou deixar lá aqui nessa tela. É com você. Ah, é um prazer, viu, gente, fazer essa prática com vocês aqui ao vivo e a cores. É a minha primeira ao vivo e a cores, tá? De fluidificação de água. E é uma honra. E quero dizer para vocês que esse momento
É um momento em que é um momento auxiliar. Ele é composto de oração e da própria fluidificação dessa água, que você tem a sua aí. É claro que alguém pode perguntar: eu preciso colocar as mãos como você coloca, Raete? Não, você não precisa colocar suas mãos. Mas saiba que o exercício de fazer uma magnetização, ativação da sua energia, e depois você direcionar para o seu copo d'água, para a sua jarra, para a sua garrafa d'água, pode ser o tamanho que for, tá, da água. Você vai, ao longo da prática, dias vão acontecendo, você vai perceber, você vai sentir a energia que sai das suas mãos. Vai sentir, inclusive, a energia que sai aqui dos poros, do seu corpo. E aí isso pode ir acontecendo depois de algum tempo. Então, se você sentir, não estranhe, tá bom? Então, vamos lá? Nesse momento em que solicitamos o concurso amoroso e a concessão do nosso Mestre Jesus, para iniciarmos esse processo de oração e de fluidificação de todas as águas que agora estão presentes. Essas no momento ao vivo e as demais que a esse vídeo venham acessar. Todas as águas sejam amorosamente envolvidas de boas energias, de fluidos amorosos. Agradecemos ao trabalho amoroso das equipes espirituais que se fazem presente, as que me acompanham, as que acompanham você, as que acompanham todo o planeta Terra. Forças amorosas, que todas as ondas eletromagnéticas, toda vibração de cura, de paz, de bênção, de equilíbrio, esteja agora nesse momento sendo transferida para todas as áreas, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a sua programação antes de encarnar e durante a sua existência. Todos os fluidos sejam absorvidos de forma profícua por todas as suas células e essa vibração penetre em cada ser com toda a bênção. Todos aqueles que estão em leitos, em hospitais, em UTI, em lugares ermos, florestas, escombros, barracos, todos aqueles que agora clamam por cura, por esperança, por paz, aqueles que buscam entendimento, auxílio, e essa névoa amorosa e refazedora se espalhe por todo o planeta Terra e encontre cada coração. Com o coração agradecido, dou por encerrados os trabalhos de fluidificação de águas, graças a Deus. Gratidão, gratidão, Diego, gratidão todo mundo. Muito bom. Acabei de tomar minha água fluidificada aqui. Gratidão por essa prática, viu, Ret? Então, antes da gente terminar, eu gostaria de agradecer a sua participação no projeto Luz Consciência, no PLC, episódio 15. Foi um bate-papo muito legal, muito fluido. Vou assistir depois esse vídeo gravado aqui, porque tem ensinamentos aqui muito relevantes. E parabéns, viu? Parabéns pela mensagem que você transmite e faça outras lives aí, viu? Que você tem bastante Ah, mensagem positiva para passar. Antes da gente terminar, eu gostaria que você passasse uma mensagem final aqui pra gente e deixasse os seus contatos. Como é que o pessoal te encontra? gente, muito obrigada, viu, Diego? Você
é realmente, como eu tinha te dito anteriormente, um presente da espiritualidade, um amigo, um príncipe no sentido da energia, dessa coisa boa que eu estou sentindo, dessas novas pessoas que adentram a minha vida, junto com todos esses que estão aí no chat, e muita gente maravilhosa. E eu me emociono de fazer parte desse grupo, dessas pessoas, da vida dessas pessoas. Eu tenho um objetivo com esse trabalho: ser útil. Eu acho que isso estava lá na minha programação anterior. Eu preciso ser útil. Então, se realmente esse trabalho de fazer a fluidificação de águas, de falar sobre conhecimento, sobre autoconhecimento, sobre essa ciência que ainda vai evoluir, se isso faz parte dessa utilidade, eu aceito e eu agradeço. Então, eu só queria que você que está nos ouvindo, que vai ver essa live, pense não em nós aqui, que estamos, eu e o Diego. Pense em você. Olhe-se no espelho. Imagine. Converse com você, com a sua alma. Descubra qual é qual é a sua utilidade, qual é o seu sentido. Ser útil e colaborativo é realmente o caminho de um novo tempo, de uma nova terra. Simples assim, dá trabalho, mas vale a pena. Muito obrigada, um grande abraço no seu coração e muito boa noite. Muito bom. Vou passar alguns recados finais aqui com a Raete aqui na tela mesmo. Vou passar alguns recadinhos finais e vou fazer o encerramento, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que você sente que possam se beneficiar desses ensinamentos que foram passados aqui hoje. Se você entrou em sintonia comigo e quiser me acompanhar no Instagram, é Luz Consciência, @Luz Consciência é o meu Instagram. Pode mandar uma mensagem por lá, vou ficar imensamente feliz em interagir com você. As redes sociais da Raete estão aqui, eu deixei passando, mas eu vou reforçar aqui agora, porque é, é muito importante que você se inscreva no canal dela para você receber esses conteúdos que são muito bons. Então lá no Instagram, Ra Conexão Luz, e no YouTube, Ra Conexão Luz. Também, bem fácil de encontrar, Ra Conexão Luz. Você que ficou conosco aqui até o final, mandou suas mensagens no chat e mandou boas energias, receba a minha gratidão. E a você que vai assistir esse vídeo gravado, receba também a gratidão, paz e luz.